Amados de Deus e queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela continue com todos vocês. Estamos aqui para gravarmos mais um vídeo denunciando a hipocrisia da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, principalmente na pessoa do Bispo Macedo. Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo, estive na instituição Igreja Universal do Reino de Deus por mais de 30 anos. E hoje eu quero falar para você como que o Bispo Macedo ele usa versículos isolados, fora do contexto, e usa esses versículos em benefício próprio, de acordo com aquilo que lhe convém. A moda agora é falar sobre doentes na fé. Doentes na fé. E eles estão usando um versículo que está em 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo 30, que diz: Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Não poucos que dormem. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 11. Mas eles usam fora do contexto, eu vou explicar para você. Mas antes, tem aqui uma mensagem que eu recebi, que diz assim: as pessoas que não se submetem a tudo que a cúpula da Universal diz, aqueles que saíram, as que não concordam, são tratadas como leprosas. Isto já é dito aqui na página do Senhor. Alguns defensores do indefensável, dispostos a proteger a Universal até contra a verdade, dizem que não é assim. Mas veja a carta da vez, olha a carta da vez. Doentes na fé. Parece piada, não é? Como alguém inventa um argumento e usa como se fosse bíblico e ainda diz que quem não concorda está errado. O Bispo Macedo não é menino novo, sabe dos esquemas todos. Doentes na fé parece até argumento de purificação da raça. Quem não concorda com tudo tem maus olhos. Quem tem maus olhos está doente. Quem está doente vai te contaminar. Afaste-se dos doentes, ou seja, se você não concorda com tudo que fazem, vão te tratar como um leproso. Muito bem, então essa é a nova moda agora, baseado nesse versículo, baseada nesse versículo, a moda que o Bispo Macedo está falando que quem saiu está doente na fé. E ele usa esse versículo de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30, só que aqui o apóstolo Paulo está falando da Santa Ceia. O apóstolo Paulo está falando da ceia. Vamos ler o contexto para você entender. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Ele diz para os cristãos, que estavam nessa igreja, ele diz: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para o melhor, e sim para o pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. Então não está falando de quem está fora da igreja. Está falando de quem estava na igreja. Nessa igreja aqui, porque a carta do apóstolo Paulo, ela é direcionada aos coríntios, Então não era para quem estava fora, mas era para quem estava dentro dessa igreja.
porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Então, o assunto aqui era a Santa Ceia. O assunto aqui não era quem tinha saído de uma denominação, de uma instituição religiosa. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Então, eles se reuniam para participar da ceia, mas eles faziam também uma confraternização. E nessa confraternização havia divisões, porque haviam os ricos que desprezavam os pobres, haviam aqueles que comiam separadamente, haviam aqueles que se embriagavam, né? Aí ele diz, não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Porque aqueles que tinham muito, né, preparavam uma ceia, uma refeição muito boa e desprezavam aqueles que não tinham nada. Aí ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Aliás, e aqui nem está falando de doentes na fé, está falando de pessoas doentes fisicamente. Uma pessoa que tem uma enfermidade. Aliás, enfermidade que qualquer ser humano pode ter. O Bispo Macedo mesmo tem. Ele é diabético. E todos os dias tem que tomar insulina por causa da sua diabetes. Então, aqui está falando de doentes. Não está se falando de doentes na fé, mas doentes fisicamente. Então, esse é o problema de pegar um versículo, deturpar esse versículo, tirar ele do contexto para poder manipular as pessoas. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Então aqui não está se falando de doentes na fé, está totalmente fora do contexto. E aliás, se sair de uma denominação é estar doente na fé, então o Bispo Macedo e a Igreja Universal do Reino de Deus estão doentes na fé desde a fundação da Igreja Universal do Reino de Deus. Olha o que diz estatuto, o que diz o estatuto da Igreja Universal do Reino de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus está aí para você conferir. Igreja Universal do Reino de Deus, estatuto das disposições preliminares. Artigo 1. No primeiro dia do mês de novembro do ano de 1977, quer dizer, 1º de novembro, embora o aniversário da igreja seja comemorado
em junho ou julho, julho me parece, aqui no estatuto diz que no primeiro dia do mês de novembro do ano de 1977, um grupo de irmãos, olha só, vindos de várias organizações evangélicas, sentiram um chamado de Deus, através do Espírito Santo, para dar continuidade à obra de evangelização iniciada por nosso Senhor Jesus Cristo e perpetuada através dos apóstolos primitivos, dos milhares de santos irmãos que, através dos séculos, com suas vidas testemunharam acerca da verdade que é Jesus Cristo, a única solução para a humanidade. Resolveram de comum acordo fundar uma organização religiosa e denominá-la Igreja Universal do Reino de Deus. Então, quer dizer que aqueles irmãos, e aqui no estatuto trata de irmãos que vieram de várias denominações evangélicas, como está no estatuto, sentiram o chamado de Deus. E através do Espírito Santo, eles resolveram de comum acordo fundar uma organização religiosa. Então, quer dizer, quando o Bispo Macedo, junto com outros irmãos, segundo o estatuto da Igreja Universal do Reino de Deus, saíram de várias denominações evangélicas para fundar a Igreja Universal do Reino de Deus, então eram irmãos atendendo o chamado de Deus, do Espírito Santo. Agora, quem sai da instituição religiosa Igreja Universal do Reino de Deus é caído e doente na fé. Veja que hipocrisia, e é por isso que as denúncias elas vão continuar. Vamos continuar denunciando a hipocrisia do Bispo Macedo. Gostaria que você compartilhasse esse vídeo, que você se inscrevesse no nosso canal, que você também curtisse a nossa página, tá bom? Vamos continuar denunciando a hipocrisia e orando pelos inocentes. Vamos em frente.